Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Shalom e saudações, irmãos e irmãs de todo o mundo. É um prazer estar com vocês para a discussão de hoje com Baruch. Bem-vindo, Baruch. Como você está em Israel? Está frio aqui, mas tirando isso, estamos bem. Louvado seja Deus. É ótimo gravar outro vídeo com você, Baruch. E acho que o tema de hoje, anjos, é um pouco diferente do que temos abordado ultimamente. O que a Bíblia realmente nos diz sobre eles. De certa forma, é diferente do que temos feito recentemente, mas, por outro lado, não é porque, infelizmente, também há muita desinformação, ensinamentos falsos e distorções quando se trata de anjos. Acho que esta é uma oportunidade ideal, além de todas as perguntas que as pessoas nos têm feito. Então, se vocês estão prontos, vamos começar. Vamos lá. Vamos analisar alguns assuntos hoje. Estamos conscientes do tempo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, vocês perceberão que alguns títulos aparecem em inglês e espanhol. E se Deus quiser, mais adiante, este conteúdo também será traduzido para o público de língua espanhola. Assim, no debate de hoje, queremos analisar alguns pontos. Acho que uma das primeiras coisas que gostaríamos de ressaltar é o que são anjos e o que a Bíblia nos diz sobre eles. A palavra grega para anjos significa mensageiros. Anjos de Deus, os anjos são mensageiros de Deus e realizam a sua obra. Quando um anjo aparece para um humano na Bíblia, as primeiras palavras que saem de sua boca geralmente são "não tenha medo", como mencionado em Lucas 1:26. Eles são seres gloriosos, mas não devem ser adorados. Nem a eles se deve dirigir orações, o que considero extremamente importante. Então, vamos analisar uma ou duas passagens, Baruch, e eu gostaria que você começasse a ensinar sobre elas. Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Eu, João, vi e ouvi estas coisas, tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, porque sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. A palavra agora é sua, Baruch, para seus comentários iniciais. Elas deixam bem claro que não devemos adorar anjos. Eles são servos de Deus. A Bíblia ensina que, em determinado momento, precisamos fazer uma distinção neste corpo e deste tempo. Não exercemos um mistério da condenação, isto é, de julgar no sentido de punir. Mas, no reino dos céus, quando estivermos em nosso corpo glorificado, a Bíblia diz que julgaremos os anjos e também julgaremos o mundo. Um ponto que você mencionou, claro, diz respeito ao termo grego e ao termo hebraico, malak. Em ambos os casos, a palavra anjo, como você destacou, refere-se, em primeiro lugar, a um mensageiro. Refere-se a alguém que é enviado em missão, muitas vezes uma missão para fazer algo ou a missão de revelar algo. Como já dissemos, um mensageiro. Ele pode, sim, referir-se a um ser humano. Já vimos isso. No entanto, para os fins da nossa discussão, não estamos tratando de um indivíduo humano enviado em missão como um mensageiro, assim como um rei enviaria um servo. Estamos falando, como você bem apontou, de seres angélicos, no sentido daqueles que pertencem à esfera celestial, distintos dos seres humanos. Correto. E vejam, pessoal, há também muitas passagens que podemos usar para cada um desses assuntos e subtemas que vamos analisar com relação aos anjos. Entendemos que mencionamos isso anteriormente, quero dizer, poderíamos falar aqui por 10, 12 horas, mas temos que estar atentos à duração desses vídeos. Então, por favor, tenham paciência conosco. Algumas das coisas que veremos também são muito importantes, não apenas quem são os anjos e o que fazem, mas também alguns exemplos, determinadas visitações bíblicas
bíblicas e, ao final, os cuidados que devemos ter, além de advertências específicas relacionadas aos anjos. Eles também são espíritos ministradores, como diz em Hebreus 1:14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação. Algum comentário sobre essa passagem, Baruch? Bom, é maravilhoso saber que Deus nos concede múltiplas formas de auxílio, e uma delas são os anjos. Os anjos são obedientes, é claro. Não estamos falando dos anjos caídos, mas hoje, aqueles anjos que não caíram são obedientes a Deus. Eles ministram, nos auxiliam a fazer a vontade de Deus e também a proteger o seu povo. Portanto, espíritos ministradores é um excelente termo a ser utilizado. Espíritos no sentido do reino espiritual e não do reino físico. Amém. Obrigado. Então, os anjos foram criados. Gostamos também de ressaltar isso. É muito importante. Há também outros ensinamentos falsos sobre isso. Então, pensamos em incluir uma passagem bíblica retirada de Neemias 9:6. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. E agora você, Baruch. Só um comentário. Muitas vezes, em português, vemos a palavra exército, termo que hoje muitas pessoas não sabem o que significa. Quando eu era mais jovem e não sabia do que estavam falando, quando diziam essa palavra, mas quando olhamos para o hebraico, estamos falando da palavra que se refere ao exército, literalmente no plural, exércitos. Em um contexto espiritual, esses exércitos de Deus são, de fato, os anjos criados por Deus, então eles não são como Deus, que é eterno, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, como você destacou, é importante enfatizarmos que eles foram criados. Não são eternos e não são da própria essência de Deus. Eles não são. Mas, na realidade, eles servem a Deus como um exército celestial. No plural, exércitos celestiais, para lutar, fazer e estabelecer o que Deus lhes ordena. Amém. Obrigado. Vamos ver o próximo slide. O que os anjos realmente fazem. Aqui vamos observar apenas algumas das funções e coisas que eles fazem. E claro, eles louvam e adoram a Deus. Apocalipse 7:11. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. Vou passar para o próximo slide também, Baruch, e depois passo a palavra a você, porque acho importante mencionar também a passagem de Isaías 6:2 e 3. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Agora com você, Baruch. Vamos conversar um pouco. Acho que falaremos mais sobre isso depois. O termo serafim vem da palavra hebraica que significa ser queimado. Há um ensinamento que, pelo menos no judaísmo, devido à natureza dessa palavra, os serafins são constantemente renovados. Eles têm um propósito. Já conhecemos este versículo aqui. Kadosh, 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 Hashem Savot. Santo, Santo, Santo é o Senhor da terra, ou o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Essa é a visão do judaísmo. E isso não a torna correta, mas é pelo menos interessante destacar que eles dizem isso, e logo depois são quase incinerados, e outro grupo entra em cena. Aqui encontramos um serafim que está, na verdade, ministrando. Lembre-se, neste contexto, o serafim toma uma tenaz, retira uma brasa do altar e toca a boca de Isaías. Esse ato está relacionado ao perdão. Vemos também que o serafim tinha 6 asas, e o número 6 é frequentemente associado à graça de Deus. É pela graça que alguém é perdoado. É pela graça de Deus. Podemos dizer que alguém é comissionado para servir e cumprir a vontade de Deus. Então, novamente, vemos como os anjos estão se movendo entre um ser humano, Isaías, para auxiliá-lo, para prepará-lo para o serviço. Eu acho que o ponto principal aqui é que os anjos estão sempre interessados na vontade de Deus. Se quisermos receber esse ministério dos anjos,
precisamos também estar comprometidos com a vontade de Deus. Essa é a questão fundamental. A vontade de Deus é realizada pelo próprio Deus, que a cumpre por si mesmo, mas por meio da nossa submissão e participação naquilo que Ele faz. Amém. E veja, é bem fácil. Acho que posso me identificar com muitas pessoas, deixar-se levar por quanto tudo isso soa glorioso. Quando falamos dos anjos, quero dizer, você tenta formar uma imagem mental do trono, dos serafins ao redor e de como eles louvam a Deus. É certamente algo impressionante, mas penso que precisamos analisar isso de maneira apropriada, à luz das Escrituras, para não cometermos os mesmos erros que alguns já cometeram, exagerando a ponto de começar a adorar e orar aos anjos, o que é algo muito sério. Eles são mensageiros. Então, vamos analisar e, mais uma vez, poderíamos consultar muitas passagens bíblicas aqui, mas nosso tempo é limitado. Lucas 1, 26, 28. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Quando ela entrou, o anjo disse a ela: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você, bendita és tu entre as mulheres. Agora com você, Baruque. Gabriel. O nome desse anjo significa o poder de Deus. Geralmente, quando Gabriel aparece nas Escrituras, é em um contexto de salvação por meio do poder de Deus, com obras sendo realizadas. Esse é um bom exemplo. Aqui temos uma proclamação, um mensageiro, um anjo proclamando a Maria o que aconteceria com a encarnação, como essa encarnação impactaria sua vida e como Deus a estava usando. E creio que ainda há outra mensagem. Ele diz: Bendita és tu. Essa é uma bênção usada por Deus. Então, o anjo Gabriel, com seu poder, se manifesta nesse contexto para mostrar a grande obra que Deus realizará com a entrada de seu Filho neste mundo. Deus que se torna carne humana para realizar a profecia. E vemos também a frase: O Senhor está com você, que fala sobre intimidade. Muitos percebem que, quando o contexto se refere à redenção, há uma união entre Deus e seu povo. Tudo isso sendo proclamado pelo poderoso anjo Gabriel. Amém. Outra passagem bíblica que analisaremos para destacar essas mensagens está em Lucas 2, versículos 8 a 11. Havia pastores que estavam na mesma região, pastores que viviam nos campos, vigiando e protegendo seus rebanhos durante a noite. E aconteceu que um anjo do Senhor se apresentou diante deles, e a glória do Senhor os envolveu, e ficaram com muito medo. Então o anjo lhes disse: Não tenham medo, pois eis que lhes trago boas novas de grande alegria que será para todo o povo, porque hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Acho que a maioria das pessoas não percebe como os pastores eram vistos neste contexto, há 2000 anos, pela comunidade israelense. Os pastores eram vistos quase como párias. Não posso falar pelos cristãos aqui, mas no Ocidente, nós meio que pensamos que os anjos são seres maravilhosos e temos uma visão positiva dos pastores. Mas dentro do contexto bíblico, considerando o pano de fundo, ninguém queria ser pastor. Pastorear não era um trabalho para o qual alguém se voluntariaria. Vemos Davi, por exemplo, sendo o filho mais novo, ele meio que ficou preso à tarefa de ser pastor. Não é prazeroso. Você está no campo e desconectado da comunidade. Você dorme ao relento. Sabe? Não toma banho com frequência. Não é uma experiência agradável. E eles eram vistos quase como cidadãos de classe inferior dentro da casa de Israel, dentro do povo de Deus. Então, eu só quero ressaltar o quanto isso era dramático. Que mensagem maravilhosa de que os anjos foram primeiro aos pastores para proclamar o nascimento do Messias. Para mim, essa é uma declaração maravilhosa e inclusiva.
E aqui, eu repito, eles são mensageiros que darão a notícia. Mas a quem eles proclamam é bastante surpreendente e cheio de implicações. Amém. Obrigado. O que mais os anjos fazem? Eu sei de algo que muitos crentes sabem, embora alguns desconheçam, é que eles se alegram quando as pessoas chegam à fé do Yeshua. Lucas 15:10. Assim também eu lhes digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É com você, Baruch. Certamente vemos como os anjos concordam com Deus, e os anjos entendem. Eles têm grande conhecimento. Eles entendem o significado da salvação. Eles entendem o que isso significa, a mudança e os efeitos que decorrem em um pecador que se arrepende. Também sabemos pelas Escrituras que os anjos se alegram com o que Deus está fazendo ao levar as pessoas ao arrependimento, o que significa que estão em concordância com o coração de Deus, com o pensamento de Deus. Os anjos podem ser um ótimo exemplo. Podemos estudar as passagens sobre anjos enquanto fazemos outras coisas e ver o que devemos implementar em nossas vidas, tendo a mesma atitude. Uma ótima passagem das Escrituras sobre alguém que se arrepende. Os anjos se alegram no livro do Apocalipse. Os anjos se alegram por outro motivo, que é surpreendente para as pessoas, que é por causa do justo juízo de Deus. Muitas vezes, as pessoas não pensam em se alegrar. Eu entendo a alegria pelo arrependimento de um pecador, mas alegrar-se com a ira consumidora de Deus? Esse é o contexto, a sua ira. No entanto, precisamos lembrar que o julgamento de Deus estabelece a sua ordem. Sem o julgamento de Deus, a sua ordem não seria estabelecida. E, em última análise, o julgamento de Deus trará uma mudança tão grande que o reino de Deus será estabelecido. Portanto, precisamos entender a obra de Deus, como os anjos a entendem, e nos alegrar nas coisas de Deus. Amém. Sobre o tema do julgamento, não é um assunto muito popular, mas eles executam julgamentos. Aqui estão exemplos. Gênesis 19:13. Porque destruiremos este lugar? Porque o clamor contra eles se tornou grande diante do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Apocalipse 9:15. Então os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Antes de passar a palavra para você, Baruch, estas são passagens bíblicas muito diretas e fortes, mas você sabe que são verdadeiras e também destacam algumas das funções dos anjos, que é aplicar a justiça. Mas agora é com você, Baruch. Enquanto você lia esse versículo, o que me impressionou foi que os anjos não estão sugerindo coisas a Deus. Às vezes, realmente, erramos quando sugerimos coisas a Deus. Eu sei que a Bíblia diz: apresentem seus pedidos a Deus, e eu entendo isso. Mas os anjos estão muito mais atentos em ouvir as instruções de Deus e responder aos seus desejos do que em apresentar os seus próprios desejos. Então, acho que este é, novamente, um bom exemplo para nós. Eles são instrumentos da obra de Deus. E como vemos nas Escrituras, há passagens muito claras mostrando que os anjos, quando ouvem que chegou a hora do julgamento, simplesmente o executam. Portanto, o julgamento faz parte da atividade de Deus. Especialmente à medida que avançamos e vemos mudanças neste mundo, creio que todos concordamos que o mundo está se tornando um terreno muito fértil, infelizmente, para o juízo de Deus. Amém. Ao mesmo tempo, irmãos e irmãs, não estamos menosprezando o poder dos anjos. Há uma passagem no Antigo Testamento que diz que um anjo matou 180.000 homens, creio eu. Então, eles são certamente muito poderosos. Mas devemos sempre retornar àquela instrução específica de que eles não devem ser adorados e que não se deve orar a eles, o que é muito importante. Eles também lutam contra forças espirituais, como veremos aqui em 2 passagens. Primeiro 2 Reis 6:17. Quando Elias e Eliseu oravam e disseram: Senhor, eu oro para que abra os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu.
Agora, Mateus 26, 53. Ou você acha que eu não poderia agora orar ao meu Pai? É Yeshua quem está falando, é claro. E que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Agora você, Baruch, com seus comentários. Bem, não faltam anjos para Deus. Eles são obedientes o tempo todo. E Deus faz muitas coisas através dos anjos. E, como você já disse, eles batalham, eles entendem que existem forças do mal. E nós também precisamos entender que existem forças do mal. O lugar mais seguro, onde temos provisão, é a vontade de Deus. Os anjos fazem a vontade de Deus. Eles experimentam e recebem a sua provisão para que possam realizar o que Deus quer que eles façam. Portanto, eles são sempre submissos. Vemos anjos ouvindo a voz de Deus, respondendo à voz de Deus, cumprindo a vontade de Deus. E essa é realmente uma fórmula que aprendemos com eles, a qual, mais uma vez, precisamos aplicar à nossa vida. Ouvir, confiar que Deus proverá. E por meio da submissão e da recepção das coisas que Deus nos concede, sermos pessoas que realizam com sucesso a sua vontade. Assim, Deus trabalhará em nossa vida, inclusive por meio dos anjos, para que possamos lutar com êxito e vencer as forças do mal. Amém. Obrigado. Eles também protegem. Poderíamos usar muitas outras passagens, mas escolhemos essas 3. Daniel 6, 22. O meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Obviamente, refere-se a Daniel, para que não se fizessem mal, porque fui considerado inocente diante dele, e também, como rei, não fiz mal algum diante de ti. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Poderíamos recorrer a muitas outras passagens, mas quais são os seus comentários sobre essas escrituras e sobre o fato de que eles realmente falam de proteção? Uma coisa que podemos ver aqui é que os anjos, de fato, protegem, como você mencionou, e devemos agradecer a Deus e louvá-lo por sermos crentes convictos. Estou muito convencido pelo fato de que, quando lemos as Escrituras dessa forma, os anjos fazem muito mais em relação à nossa proteção do que imaginamos. Sim. Então, para agradecer a Deus por isso, brincávamos que, quando morávamos no norte de Israel, em uma cidade pequena, parecia que os anjos estavam trabalhando dobrado, porque havia muitas crianças e muitas coisas acontecendo. Lembro-me de uma família cujos filhos eram bem pequenos e magrinhos. Não estou brincando. Você já ouviu aquela história de pais colocando pedras nos casacos dos filhos para deixá-los mais pesados? Eles realmente fizeram isso com essa família. Havia uma menina, era uma menininha. Acho que ela estava indo para o jardim de infância, quando um caminhão se aproximava. Não era um caminhão enorme, não era uma carreta, mas era um caminhão. O motorista não viu a menina sair por entre os carros. A última coisa que ele faria seria atropelar a criança, o que acabou acontecendo. Mas, de alguma forma, os pneus não a atingiram. Pelo que disseram outras pessoas que viram o acidente, ela teria sido atropelada por aquele pneu. De alguma forma, ele não a atingiu. Ela foi totalmente arrastada para debaixo do caminhão, mas conseguiu sair ilesa, sem nenhum ferimento. As pessoas dessa localidade até disseram que só podia ser um anjo que a resgatou. Não havia outra maneira. Agora, se isso é verdade ou não, eu não discuto, claro. Mas é apenas um exemplo de como não percebemos as inúmeras coisas que os anjos fazem para proteger uns aos outros. Correto. E veja só, pelo meu breve testemunho pessoal, quando eu era muito criança, quase me afoguei. Uma vez eu estava em uma piscina e simplesmente pulei na parte funda e não sabia nadar. Não havia ninguém por perto, mas eu senti alguém me puxar pelos cabelos. Então eu realmente acredito que havia um anjo ali e dou glória a Deus por isso. Eu certamente não adoro o anjo,
mas dou glória a Deus por isso. Essas coisas acontecem e são relatadas. Só acho que devemos ter cuidado para não achar que há um anjo debaixo de cada pedra que encontramos, quando olhamos por baixo, porque certamente não é o caso. Vamos prosseguir. Agora vamos abordar sobre tipos de anjos brevemente, serafins. Já falamos sobre eles. Mas há algo mais que você queira compartilhar sobre serafins, Baruch, antes de prosseguirmos com os próximos? Só quero dizer que entendemos que um de seus principais propósitos é louvar, adorar e proclamar de forma gloriosa o caráter de Deus. Correto. Obrigado. Querubins. Dos 4 tipos de anjos na Bíblia, os querubins são os mais mencionados. Em Ezequiel 10, 20, 21, eles são descritos como tendo uma cabeça com 4 faces, além de 4 asas com o que parecem ser mãos humanas sob as asas. É uma imagem incrível. É uma imagem incrível se você conseguir visualizá-la. Há também uma referência a Adão e Eva e ao Jardim do Éden. Agora a palavra está com você, Baruch. Sim, eu acho que conhecemos os diferentes tipos de anjos. Vemos o que é mencionado ali sobre algumas de suas funções de proteção e guarda. Neste sentido, em hebraico, kruvim, querubins. Na verdade, não sabemos muito além dessas passagens bíblicas sobre o que se diz sobre elas. Mas uma coisa que sabemos é que os anjos estão sempre em missão. Quando recebem uma tarefa, eles se dedicam a ela. E eu volto a esse ponto porque acho que o que sempre tiro deles é o exemplo que dão. Nós vemos como eles respondem. São servos fiéis, e aprendemos com eles e com outros personagens bíblicos como sermos servos fiéis com os quais Deus se agrada. Esses anjos, Deus se agrada deles e queremos viver de forma que Deus se agrade de nós. Esses anjos também desempenham papéis diferentes, com propósitos diferentes. Eles são fiéis ao que podemos chamar de seu chamado. Amém. Obrigado. Arcanjos. Claro, eles são muito populares e, muitas vezes, há até desinformação sobre eles. A palavra archangels vem do grego archangelos, que significa anjo-chefe. Corrija-me se eu estiver errado, Baruch. Mas apenas 2 são mencionados na Bíblia, Miguel e Gabriel. Analisaremos Lúcifer separadamente mais tarde. Então, quais são seus pensamentos e comentários sobre isso? Sabe, sempre que fazemos esse debate, aprendo algo com o que você diz, com as passagens bíblicas que você escolhe. Eu não sabia que havia uma passagem que dizia que Gabriel era um arcanjo. Eu tinha certeza de que Miguel era. Mas o que vemos aqui é que, neste caso, ambos têm uma liderança única, uma posição de chefia, como a palavra arc, que pode sugerir uma posição de chefia. Então, eles fazem coisas sobre-humanas. Todos os anjos fazem isso, mas em uma escala ainda maior. Uma coisa que me vem à mente é o que está no livro do Apocalipse, capítulo 20, quando Satanás é aprisionado. Você poderia pensar que Deus chamaria o arcanjo Miguel ou Gabriel por serem poderosos para prendê-lo. Mas, ao analisarmos a passagem, é até engraçado que ele simplesmente chama um anjo. É como se qualquer anjo pudesse lidar com a situação. E o motivo? Bem, sabemos que Satanás é forte, mas acho que a mensagem que precisamos nos lembrar aqui é que Satanás foi derrotado. Amém. E por causa disso, vemos como Deus, como simplesmente um anjo qualquer o prendeu naquele abismo por 1000 anos. Uou! Os anjos são maravilhosos em sua constante submissão aos mandamentos de Deus. Correto, obrigado. Anjos caídos. É claro que vamos analisar sobre eles. Satanás já foi um querubim ungido da guarda. Ezequiel 28:14 faz referência a isso, mas devido ao seu desejo de se exaltar acima de Deus, ele foi lançado por terra, como nos diz Isaías 14, juntamente com 1/3 dos anjos. Também somos informados disso em Apocalipse 12. O antigo querubim guardião agora é conhecido como Satanás. O diabo e os outros anjos caídos são chamados de demônios. Mas gostaria de saber sua opinião, Baruch, sobre isso.
Bem, sabemos que Satanás tinha esse desejo egoísta. Para mim, ele é, de novo, mais um exemplo, não do bem, mas obviamente do que é errado, do mal, isto é, o orgulho. O principal problema de Satanás é o orgulho. Quando caminhamos e agimos com orgulho, é um convite para que ele se envolva em nossas vidas. Portanto, o orgulho é apenas um convite para a atividade satânica entrar em nossas vidas. Ele não será vitorioso, mas ainda pode causar muita tristeza, dor, oposição, opressão e coisas do tipo para os crentes. Precisamos perceber que ele foi derrotado, mas ainda tem poder, e ele sabe, como diz a passagem bíblica que você mencionou, ele sabe que seu tempo é curto. Ele desceu à terra e está trabalhando muito, com afinco, para atingir seus propósitos. Que possamos trabalhar de forma diligente para os propósitos de Deus. Amém. Obrigado. Já mencionamos um pouco sobre alguns nomes dos anjos, mas nós pulamos este, o anjo Gabriel, que aparece em 4 passagens das Escrituras. Em cada encontro, ele traz uma mensagem, claro. Todos nós conhecemos a passagem em Daniel e as outras. Mas você gostaria de comentar mais sobre Gabriel, Baruch? Essa mensagem geralmente é de salvação. Algo que vai acontecer, algo que trará glória, algo que, pelo poder de Deus, cumprirá a realização do propósito de Deus. Então, geralmente há uma boa proclamação. Nem sempre os anjos trazem boas mensagens, mas é algo que Gabriel faz que costuma ter um resultado positivo. Algo que nos traz alegria. É claro que o arcanjo Miguel também aparece em 4 passagens das Escrituras. Ele é descrito como um arcanjo em Judas 1:9 e em outros lugares ele se envolve em guerras celestiais. Ele também é chamado de príncipe-chefe, que trabalha para proteger o povo de Deus. Então, algum comentário sobre Miguel, que obviamente seria um anjo muito poderoso, especialmente por ser conhecido por sua atuação na guerra? A palavra é sua, Baruch. Bem, aqui novamente falamos sobre o nome Gabriel, que significa poder de Deus. E aqui temos Miguel. E claro, o El, ao final, significa Deus. E seu nome significa aquele que é como Deus. Eu acho que seu nome é muito significativo pelo fato de ele ser o arcanjo, o que significa que ele é poderoso. Aquele com grande autoridade. Então, em todas as coisas que Deus criou, ele é poderoso, ele tem autoridade. Mas o que seu nome transmite? A singularidade de Deus. Aquele que é como Deus. Então, eu vejo um grande contraste em Satanás e, aliás, seu nome significa o opressor, aquele que quer trazer a diversidade para a vida das pessoas. Mas Miguel, com seu nome, sempre exalta a singularidade de que existe um só Deus, que ele é santo, que ele é Deus. Não há outro. Então Miguel transmite isso em seu nome. Esse anjo poderoso, com autoridade, sempre reconhece a supremacia de Deus. Amém. E deve ser uma visão incrivelmente impressionante ver o arcanjo Miguel. Se Deus quiser, um dia também o veremos. O anjo Lúcifer, já falamos sobre ele antes, Baruch. Mas este anjo, conhecido como Diabo ou Satanás, segundo as Escrituras, é um anjo caído, como vimos em Isaías 14. Antes disso, é claro, ele era belo, sábio e um querubim guardião no jardim do Éden. Mas, acima de tudo, acho muito importante que as pessoas saibam o que é o inimigo, quem é ele, o que ele representa e o significado do seu nome. É algo que você também queria abordar? Você tem a palavra. Bem, uma das coisas que devemos nos preocupar muito é o mau uso das coisas. Deus é um Deus maravilhoso, um Deus generoso. Ele provê e, portanto, precisamos estar muito conscientes de que o que Deus nos dá, eu devo usar para os propósitos de Deus. Por exemplo, o meu tempo. O que eu faço com a minha vida? Estou realmente caminhando na vontade de Deus? Fazendo uso das Escrituras? Elas nos dizem,
redimindo os dias do mal que nos cerca. Será que estamos fazendo a obra que vai transformar o mal em bem? Obviamente, por meio da unção, toda a glória pertence a Deus. Somos chamados a ser instrumentos de mudança. E quando olhamos e ouvimos o nome Lúcifer, e as pessoas frequentemente o usam, é assim que a Bíblia o traduz. Mas acho que é bom saber quais são as palavras reais, porque me lembro de compartilhar isso quando eu falava com um grupo de pessoas. E um cara ficou realmente irritado com as traduções da Bíblia, porque ele disse: eu queria saber por que eles fazem isso. Por que você ouve o termo Lúcifer, mas para muitas pessoas ele não tem significado? Talvez se baseie em algo que seja luz. Lúcifer vem do termo luz. Mas, na verdade, quando olhamos para o hebraico, é o termo Hallel, que significa louvor. Então, pense nisso. Aqui está ele, este ser que é o mal. E qual era o seu nome original? Hallel, louvor. Muitos dizem que ele deveria ser o responsável por louvar a Deus. Ele também é chamado Hallel ben Shahar. Shahar significa manhã, também se referindo à luz. Então podemos dizer que o nome significa sol da manhã, ou sol da aurora. Quer dizer, o amanhecer, a luz da manhã, a parte inicial, quando a luz começa a surgir pela manhã. É assim que ele é chamado biblicamente. Louvado seja o filho da manhã, o filho da luz da manhã. E o que ele fez? Em vez de andar na luz e ser um instrumento de louvor, ele foi se apropriar indevidamente de tudo o que deveria oferecer a Deus para aplicar a si mesmo. Eu acho que a mensagem que eu tiro disso é a seguinte: quando nos apropriamos indevidamente, quando Deus diz: eu quero que você faça isso, este é o chamado. Eu estou abençoando isso, isso é para você. E quando rejeitamos o que ele nos diz e fazemos o que queremos, e agimos com orgulho, todos nós somos culpados disso. Eu sou culpado disso. Todos nós somos culpados disso. Não estamos andando em retidão. Não estamos usufruindo da herança que nos pertence como discípulos de Yeshua. Mas nesses momentos, e espero que sejam poucos e mínimos, nesses momentos, não estamos agindo como nosso Senhor e Salvador nos ordenou, lembrando que somos o seu corpo neste mundo. Entretanto, estamos nos assemelhando cada vez mais ao inimigo. Então, são muitas coisas sobre o que devemos e o que não devemos fazer. Correto, já abordamos isso antes em discussões anteriores com Baruch, irmãos e irmãs. Mas vocês sabem, Lúcifer, ou Satanás, ainda está muito ativo, mesmo em suas antigas funções. Por isso, sempre dizemos às pessoas para terem muito cuidado com o tipo de música que ouvem. Ele opera diariamente, incansavelmente, através da música, seja heavy metal ou até mesmo, quero dizer, algumas pessoas podem discordar de mim, mas em algumas das chamadas igrejas, onde acontecem alguns desses shows de rock, a música certamente não glorifica a Deus e não o adora de forma alguma. Por isso, simplesmente dizemos: sejam muito cautelosos com o que vocês e suas famílias ouvem. Esse é um bom conselho, um ótimo conselho. Obrigado. Abaddon ou Apolion, o anjo do Senhor, é mencionado apenas uma vez. Parece ser um anjo caído governando o abismo ou o poço sem fundo. Agora é com você, Baruch, para dar seu ponto de vista sobre este anjo. Este é um assunto muito interessante. Obviamente, o contexto aqui, como você apontou, baseado em Apocalipse capítulo 9, é que vocês conhecem os selos no livro do Apocalipse. Mesmo que o Messias os esteja abrindo, vemos que as coisas que estão acontecendo não são da vontade de Deus. Deus as permite, ele pode usá-las. Mas lembrem-se do quarto selo, que é uma espécie de composição dos 3 primeiros, e nos ajuda a entender que o quarto selo é aquele que está montando naquele cavalo e se chama morte. E o inferno o segue. Correto. Agora, quando chegamos aos juízos das trombetas e das taças, começamos a falar sobre o julgamento de Deus, a ira de Deus. Aqui vemos que este anjo, como você destacou, Abaddon, é usado. Aqui, novamente, Deus pode usar o mal se quiser. Deus não pratica o mal, mas Deus pode usar coisas más e transformá-las em boas, usando-as para os seus propósitos. Correto.
Então, o que realmente sabemos é que, como diz a Escritura em Apocalipse capítulo 9, coisas estão sendo liberadas e estão trazendo tormento a este mundo. E Deus está usando isso como julgamento. E vemos aqui que todas essas coisas, quero dizer, quando você olha para o que está sendo destacado aqui, tudo é sobrenatural e não há explicação humana. Gostaria de fazer um alerta. Isso é muito popular, não só hoje, mas há décadas. Nós, que vivemos nos tempos modernos, temos a tendência de querer olhar para essas coisas e tentar dar uma explicação humana. Ah, esses gafanhotos, esses cavalos, essas coisas, são jatos de combate modernos ou helicópteros. O que está acontecendo aqui, ou até mesmo uma bomba atômica, como já ouvi dizer, sim, isso mesmo, todas essas coisas. E isso vai contra o que as Escrituras dizem. É Deus, é algo que não tem explicação natural, e não devemos fazer isso. O propósito dos juízos das trombetas e dos juízos das taças é dizer que Deus está descontente. É Ele se manifestando através do seu juízo. Então, esta parte das Escrituras é muito interessante e requer muita oração, muito tempo e discernimento do Espírito Santo, que é nosso professor, para realmente entendermos a origem deste anjo. Muito obrigado. Agora, precisamos mencionar algo que é claro, como evitar falsos ensinamentos e testemunhos de anjos. Há tantos irmãos e irmãs por aí, por que fazem isso? Vamos levá-los a 2 Pedro 2:3. Por cobiça, eles os explorarão com palavras enganosas por muito tempo. O julgamento deles não tarda e a destruição deles não dorme. Há muitos ensinamentos falsos e desinformação sobre anjos que as pessoas fazem descaradamente para enganar os outros ou para obter algum ganho financeiro. Portanto, encorajamos vocês a terem cuidado. Observem o que as Escrituras nos dizem. Demos apenas uma olhada rápida, como dissemos, e podemos estudar muito sobre anjos, mas tenham cuidado. Estes são apenas alguns exemplos. No canto superior esquerdo, Cat Kur, uma mulher muito perigosa. Nesta foto acima, à esquerda, ela aparentemente disse que visitou o céu e desenhou e tirou fotos de anjos. Abaixo, na segunda imagem, ela diz que comissionou 100 milhões de anjos para proteção. E o sujeito lá embaixo é o convidado frequente do podcast, Sid Roth. É sobrenatural. Ele promove como você pode ter visitas de anjos, mas ele vai te cobrar $35 por isso. O outro senhor aqui em cima está dizendo, nem vou mencionar o nome dele, não sou seu fã. Ele diz que os anjos estão desempregados porque não estamos orando o suficiente. O outro senhor, Jeremy Nelson, diz que tem uma pena de anjo de verdade e afirma fazer coisas milagrosas com ela. Ele só fala sobre isso, mas nunca faz nada com a pena. Todos eles estão pedindo doações e dinheiro, dizendo que você pode ter encontros com anjos diariamente. Tudo isso é uma grande enganação. Eles só querem o dinheiro das pessoas. O que fazem é só enganar. É por isso que eu sempre incentivo as pessoas a serem cautelosas, especialmente aquelas que recebem muitos e-mails ou mensagens. Às vezes, vai direto para a caixa de spam, mas às vezes, infelizmente, chega na sua caixa de entrada uma mensagem de uma vidente dizendo que ela conhece o seu anjo, e o seu anjo tem uma mensagem para você. Irmãos e irmãs, esse é um e-mail, por exemplo, que não devemos abrir. É tudo demoníaco, é tudo coisa da nova era. Mas agora quero ouvir você, Baruch, e o que você pensa. Infelizmente, as pessoas querem tirar proveito de algo. Agora, toda a questão sobre os anjos é sensacionalista. Não queremos sensacionalizar isso. É exatamente assim que muitas dessas pessoas estão fazendo, tentando sensacionalizar as coisas em seu benefício próprio, não para o bem de Deus. Quero dizer, sério, o fato de os anjos terem penas. Eles estão olhando para o mundo, compreendendo a figura de um anjo, com asas e tudo mais. E sabe, se não fosse tão triste e tão repugnante para Deus, seria até engraçado essas coisas que as pessoas fazem. Quero dizer, você pensaria nisso quase como um programa de comédia.
zombando de pessoas que deveriam ser religiosas. E o pior é que estão fazendo isso literalmente. E é extremamente ofensivo a Deus. Deixe-me reforçar. É extremamente ofensivo a Deus e demonstra falta de temor ao Senhor. Precisamos ter muito cuidado com o que fazemos e com o que não fazemos. Nós devemos falar com Deus, devemos falar o que Deus disse, não falamos por Deus. Há uma completa ausência de temor a Deus hoje. Amém, amém. Muito bem, disse tudo. Uma pergunta comum que recebemos é: nós temos um anjo da guarda? Muitas pessoas fazem referência a Mateus 18:10, que diz: tenham o cuidado de não desprezarem nenhum destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celestial. Não vou comentar sobre isso, Baruch, então vou só te passar a vez. Bem, já falamos sobre anjos como protetores. Quanto ao termo anjo da guarda, não o vemos necessariamente. Não sei se esse termo aparece na Bíblia, mas esta é uma passagem maravilhosa. Sim, ela nos diz que os anjos ministram que esses pequeninos, aparentemente, aqui estamos falando de crianças pequenas. Mateus 18 também introduz a parábola da ovelha perdida. E temos razões para acreditar que não estamos falando de alguém que é jovem na fé. Embora essa seja uma interpretação, mas literalmente está escrito uma criança pequena. Alguns ensinam que quando as crianças nascem, quando alguém nasce, existem anjos designados especificamente para elas. Preste atenção, está no plural, designados. Então, novamente, não vou me aprofundar muito nisso, mas sabemos que existem anjos, como já falamos, que protegem. E parece que existem anjos designados para as pessoas. E isso é uma grande bênção. Se o que eu disse estiver correto, é uma grande bênção que Deus providencie anjos específicos para cuidar das pessoas, para nos ajudar, para nos auxiliar. Amém. Obrigado. E uma última reflexão, irmãos e irmãs, sem entrar em questões muito espirituais, mas Hebreus 13:12 nos diz: não nos esqueçamos da hospitalidade, pois ao fazê-lo, alguns, sem saber, hospedam anjos. Acho que, antes de passar a palavra para seus comentários, Baruch, vejo algumas mensagens nesta passagem bíblica que sugerem a possibilidade de podermos hospedar anjos sem sabermos, mas trata-se mais de hospedar estranhos, sabe? Demonstrar o amor de Cristo e ser hospitaleiro, gentil, etc. Agora é com você, Baruch, para seus comentários. Bem, acho que o contexto do Antigo Testamento para isso é Abraão em Gênesis 18, na porção da Torá Vayera, onde diz que Deus apareceu a Abraão e depois a três, ou seja, a três anjos. É maravilhoso que Abraão, um homem idoso, que acabara de ser circuncidado, estava fazendo muito calor de dia. E o contexto é que eles estão de passagem. Mas o que esse velho faz? Ele que está se recuperando da circuncisão, o que ele faz? Ele corre. Sempre que a Bíblia menciona corrida, isso é significativo. Ele corre para implorar que entrem. Assim, Abraão fez isso. Ele hospedou os anjos, acolhendo-os, sem saber. E eu diria isso com base nesta passagem bíblica, que os anjos vêm e as pessoas, elas os abençoam com hospitalidade. Esse é o contexto, convidando-os para suas casas e ajudando-os. Fazemos isso porque pensamos que estamos ajudando alguém, mas aparentemente, com base nesta passagem, às vezes os anjos estão aqui. Nós os vemos e eles têm uma aparência natural, parecem um ser humano comum. Não vemos nada discernível, mas, mesmo assim, são anjos. Então, esta passagem bíblica sempre me marcou. Às vezes, estamos caminhando pela rua e podemos esbarrar em um anjo com base nisso. Ela nos diz que precisamos sempre agir sabendo que estamos na presença de Deus. Deus vê todas as coisas. Amém. E devemos sempre tratar os outros como se fossem representantes especiais de Deus. Sejam gentis, generosos, pacientes, rápidos em perdoar. Sejam pessoas que desejam ser bênçãos para os outros.
Quando você vive assim, certamente vai contra a vontade humana. Mas quando nós vivemos dessa forma, não nos arrependeremos. Ninguém no céu dirá: eu vi essa pessoa que parecia necessitada e a abençoei com um pouco de ajuda financeira, e ela aproveitou a oportunidade. Ninguém se arrependerá disso porque Deus conhece o coração. É melhor que outros aproveitem de algo que você fez do que perder a oportunidade de testemunhar que pertencemos a Deus, que somos generosos e que queremos ajudar os outros. Aliás, mencionei no início que faz frio em Israel, e ontem à noite, quando minha esposa e eu fomos dormir, ela mencionou a importância de orar pelos sem-teto. Há pessoas em Israel, na cidade onde moro, que estão nas ruas e não têm abrigo. Isso deveria nos tocar de alguma forma. Não basta apenas orar, mas devemos fazer o que pudermos para servir aos outros, porque existem anjos que ministram. Amém, sem dúvida alguma. Uma última pergunta surgiu hoje, na verdade, e eu gostaria de compartilhar com você, Baruch, e ver o que você pensa sobre isso. Algumas vezes na Bíblia, um anjo do Senhor é caracterizado ou libertado, mas está se referindo a Cristo, a Yeshua. Quais são seus comentários sobre isso? Bem, eu acredito que há uma passagem no livro de Hebreus que, se não me engano, diz que Yeshua não é o anjo do Senhor. Então, eu não vejo. Eu sei que há pessoas que querem dizer que o anjo do Senhor no Antigo Testamento é uma manifestação de Cristo ali. E eu não acredito nisso. Novamente, nós conversamos e eu sei que a palavra mensageiro, como você apontou, a palavra anjo, pode significar apenas um mensageiro. Mas eu alertaria contra essa teologia de que o anjo do Senhor é o Messias. Posso dizer que acredito que há um versículo que pode dizer que não é o caso. Enfim, eu agradeço. Irmãs e irmãs, espero que esta seja uma visão bastante abrangente sobre anjos e o que a Bíblia diz sobre eles. Achamos importante compartilhar esses ensinamentos, então esperamos que vocês sejam abençoados. Se tiverem com alguma dúvida, como sempre, fiquem à vontade para escrevê-las. Por favor, escrevam para que nós em australasia@loveisrael.org. Aguardamos seus comentários, suas perguntas, seus comentários finais, Baruch. Precisamos ser pessoas que ouvem, fazendo um esforço consciente para ouvir a Deus e colocar em prática suas palavras. Como já disse várias vezes, quando olhamos para os anjos, é isso que eles fazem. Eles são exemplos. Você pode ministrar, não apenas fazendo algo para alguém, mas sendo um exemplo de piedade. E na grande maioria das vezes, vemos na história de todas as coisas que os anjos, claro, não são caídos, mas todos os outros foram fiéis. Então, sejamos fiéis. Façamos o que Deus nos ordena e façamos com alegria. E acredito que ficaríamos maravilhados com a forma como Deus abençoa e como isso contribui para o resultado glorioso quando participamos do que Deus está fazendo. Amém. E aguardamos o próximo ensinamento. Acho que traremos um ensinamento sobre sonhos, o que a Bíblia também diz sobre sonhos. Isso é muito importante e relevante nos dias de hoje. Mais uma vez, irmãos e irmãs, obrigado por se juntarem a nós. Vocês são uma bênção para nós. Obrigado novamente, Baruch, por participar desse debate tão importante. Em nome de Baruch, que está em Israel, e em meu nome, Christian, aqui de Sydney, Austrália, agradecemos a sua presença. Se Deus quiser, nos veremos em breve. Shalom e bênçãos. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.